Então, o meu vídeo vai ser contando os pontos mais importantes e que eu achei mais interessantes dos dois vídeos da Fernanda. Primeiramente, os vídeos eles foram ministrados pela Fernanda Viegas, que ela é uma pesquisadora, né, que trabalha na empresa do Google e que colidera um time de também pesquisadores que trabalham nessa parte de sistema de inteligência artificial, que eles têm como foco trabalhar o homem, né, como o homem vê os dados e facilitar essa visão e o entendimento dos dados para o homem nessa parte de design e também de visualização de dados. Eles trabalham mais nessa parte. E ela começa o vídeo falando sobre os momentos históricos e o impacto que a visualização de dados tem na sociedade. Fala também sobre que não é de hoje, por conta da tecnologia, que isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que vem de tempos e que hoje em dia vem se aprimorando mais e entrando também em outras áreas, né? Que hoje a maioria das áreas de ensino, enfim, tem a visualização, você precisa dos dados para se ter uma informação e que vem também ajudando essas áreas, né? A se desenvolver e a ter a informação mais pronta, mais na mão. E aí ela fala sobre o impacto que esses dados e a forma que eles são visualizados têm na sociedade. Ela começa primeiro falando sobre o John Snow, que ele muda a história da epidemiologia. Ele consegue fazer um mapa de Londres, né, que visualiza, naquela época, eles estavam vivendo um surto de cólera em Londres, e aí ele consegue visualizar, tem essa sensibilidade de conseguir visualizar que a cólera, na verdade, não estava vindo das questões que as pessoas estavam falando, mas sim de um poço de água, e aí ele faz todo um mapa daquela região e consegue explicar para as pessoas de onde estava vindo aquele surto de cólera. E aí ele tem uma grande influência nesses dados. Uma que eu achei mais interessante foi a Florence, que ela era uma enfermeira que... Então, como eu estava dizendo, ela era enfermeira reformista, liderava 38 enfermeiras e foi enviada para trabalhar na Guerra da Crimeia. E nessa guerra existiam muitas mortes que tanto era pela a guerra em si, os ferimentos, mas que não era só por isso. A Florence começou a coletar estatísticas das más condições que existiam ali no hospital e naquele lugar onde a guerra acontecia, né? E aí ratos andavam no chão, assim, soltos. Não tinha água limpa para as pessoas beberem. O ambiente em si era inapropriado para que as pessoas habitassem e estivessem ali para curar os seus ferimentos e para se reestabilizar, né? Tanto fisicamente, principalmente. E ela começou a perceber que a maior parte das mortes não eram de ferimentos da batalha, mas sim por doenças que as pessoas acabavam pegando por ingerir água poluída, por estar ali contatos com animais que transmitiam doenças e que, de certa forma, não eram bem tratadas. E aí, ela começa a recolher essas estatísticas, esses números, e consegue fazer meio que um gráfico que foi dividido por cores, tamanhos e cores. E aí, para cada mês do ano, existia uma quantidade de mortes que aconteceu naquele mês. E essas mortes eram divididas por cores e por causas, né? E aí ela leva para o parlamento e conseguiu persuadir as pessoas ali com os seus dados. E ela usou também esse gráfico justamente para que as pessoas entendessem quão a gravidade da situação era e quão precisava se preocupar, assim, com a higiene dos hospitais, né? E aí, naquela época, a Inglaterra consegue ser pioneira no uso de higiene nos hospitais. Isso também tem um dedinho da Florence, porque ela foi uma das pessoas que conseguiu abrir os olhos das pessoas com os seus dados
sabendo que as pessoas não iam conseguir entender os números e a gravidade do problema com os números, ela consegue levar isso com um gráfico, com cores, e que facilitou que as pessoas entendessem naquele parlamento. E isso foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Depois, ela vem com Mirardi, que ele conta a história, que ele usa a visualização de dados para contar uma história. E aí ele conta a história da guerra, que ele faz um gráfico onde leva a quantidade de pessoas X para a guerra e aí volta com a quantidade de pessoas menor. E aí ele usa esse gráfico para dizer quantas pessoas foram, e no decorrer do tempo, foram se perdendo, morrendo, enfim, na guerra, e quantos voltaram. A próxima parte, que eu achei super interessante também, foi que ela fala que, às vezes, a visualização de dados, ela precisa de descrição, e que as estatísticas não bastam. Porque, às vezes, os números são importantes para que a gente tenha os dados, os números são importantes, mas se você for levar para as pessoas, geralmente, eles não são tão eficientes e as pessoas não conseguem entender com clareza quando são levados, por exemplo, com gráficos, com mapas, e aí faz toda a diferença que as pessoas conseguem visualizar isso melhor. E aí ela fala também sobre um projeto que a equipe dela também faz, sobre a Wikipédia, que usa uma técnica nova de visualização, onde as pesquisas que as pessoas fazem vira dados, né? A gente pode pesquisar uma palavra e essa palavra virar um dado, virar uma fonte de pesquisa, e com isso, quantas palavras X foram pesquisadas, enfim, essa parte do que a gente pesquisa pode virar dado. Outra parte também que ela fala é sobre que criou uma técnica que mostra também por cores quantas vezes o documento da Wikipédia foi editado, e aí você tem um tamanho X do gráfico que mostra por cor o início do documento, e aí outra cor que foi modificada, por quem foi modificado. Enfim, cada cor e cada do gráfico é uma versão do documento. E quanto maior o gráfico fica, maior o número de vezes que aquele documento foi editado. E aí ela fala também sobre analisar os textos, né? Trabalhar esses textos enquanto dados. Fala também sobre os algoritmos que você precisa para fazer esse processo, para criar, né? Mas também sem sair do contexto. E aí fala também sobre o quão isso pode ser rico em relação a revisar uma literatura, a você conseguir pesquisar melhor esses textos e esses documentos. Na próxima parte, ela fala sobre como a visualização dos dados tem influência na comunicação. E aí ela mostra um mapa eleitoral da região do Brasil, dos candidatos da presidência da República. E ela compara, né, a quantidade de pessoas no país por estado e aí por cor. E cada candidato tem a sua cor. E ela fala também sobre o quão importante isso é para comparar, né? Para quando o eleitor que está ali querendo saber quem ele vai votar, em quem está sendo mais procurado, e aí ele entende que em determinada região do país, pela quantidade de habitantes, tal candidato ele lidera, e aí ele entende pela cor. E ela fala que é muito importante que as pessoas elas consigam visualizar sem precisar estar quebrando a cabeça com os números. Ela também mostra um outro mapa do Brasil sobre essa segregação. E aí o mapa ele é dividido por cor. Pessoas negras têm uma determinada cor, pessoas pardas outra cor, brancos outra cor. E aí você consegue destrinchar o mapa, dando um zoom na tela, para entender em qual região, em qual bairro você consegue ter um maior número de pessoas brancas, negras, e aí você consegue entender a segregação no país. Fala também em relação ao jornalismo, a importância da visualização, que é também nos períodos eleitorais, voltando, né? Que é na parte que você vai comparar
por meio de dados, mapas, que se consegue fazer análises mais complexas da situação. E aí os mapas, novamente, né, no outro parte, mostram a segregação racial, onde as pessoas brancas e negras estão em maior número em relação às cidades, bairros, os estados, e enfim. Aí quando junta o mapa inteiro, você consegue ver como o país é dividido nessa questão de segregação. Em outra parte, ela já vai entrando sobre como você pode fazer essa visualização de dados sem ter números, mas sim imagens, né? E aí eles observaram em determinado período, um lugar, e aí eles fizeram um mapa de cores, onde uma parte do mapa tinha cores mais fortes, outras cores mais frias. E aí essas cores e esse mapa ele foi criado a partir de fotos que as pessoas tiravam naquele lugar. E aí as partes mais fortes eram as partes que eram da primavera, onde as cores estavam mais quentes, e as partes mais frias a gente entendia que era do inverno, onde as pessoas usavam mais cinza, né, preto, cores mais frias. E aí a gente conseguia entender em qual período aquelas pessoas tiravam aquelas fotos, e aí tinha uma versão, né, para cada determinado tempo. Outra parte também que ela fala é sobre o novo sistema visual que tem se criado, né? Que as coisas elas acontecem antes da gente pensar e que a gente precisa ser rápido na informação quando a pessoa ela visualiza aquele dado, aquela informação. Parar de pensar que as pessoas elas precisam entender os números. Claro, os números eles são importantes, mas geralmente a gente não está acostumado a quebrar a cabeça pensando nos números, né? Então, a informação não precisa chegar antes da gente pensar, antes da gente raciocinar o que é aquilo. E ela fala sobre o quão importante é a cor, a forma e o movimento nos dados que a gente transmite, nos gráficos, nos mapas que a gente cria. E aí, fala também da visualização que a gente tira das coisas, né? A vantagem que isso dá, né? A informação chega mais clara, voltando a falar, as pessoas não precisam ter o trabalho de entender o que é aquilo, como aquilo se formou, mas sim a informação chega pronta para você e você consegue ter um entendimento melhor daquilo. Eu acho que no mais foi isso, foi o que ficou mais claro na minha cabeça. Ela fala também de forma, de como as coisas podem ficar mais claras, o que é mais fácil de se entender, o que se deve colocar no gráfico, o que não se deve colocar, enfim. E aí é questão de percepção mesmo e entender o que é mais fácil para o leitor, o que vai dificultar